O ar em Jerusalém naquele dia tinha um cheiro diferente. Não era o incenso dos sacrifícios matinais do templo, embora esse também estivesse presente. Não era o aroma do pão ázimo que cada família judia preparava para a Páscoa, embora impregnasse todos os becos da cidade. Era algo mais difícil de definir, uma tensão que se sentia na pele, uma eletricidade silenciosa que percorria as pedras da calçada e subia pelas paredes de cal até o céu primaveril. Aqueles que viveram aquele dia em Jerusalém, mesmo sem saber o que estavam presenciando, sentiram que algo havia mudado no mundo, e estavam certos. Era a Sexta-feira Santa do ano 33 d.C., e a cidade mais sagrada da terra foi palco do momento mais decisivo de toda a história da humanidade. Para entender o que aconteceu naquele dia, é preciso percorrer a Jerusalém de então, não a cidade que conhecemos hoje, com suas muralhas otomanas do século X e milhões de peregrinos. A Jerusalém de... No ano 33, Jerusalém era uma cidade com entre 80 mil e 100 mil habitantes em tempos normais. Mas durante a Páscoa, esse número multiplicava-se extraordinariamente. Registros históricos da época estimam que, durante esses dias festivos, a cidade podia acomodar entre 200 mil e 300. Zero pessoas vindas de todo o mundo judaico, da Galiléia, Pérea, Decápolis, Egito, Babilônia, Roma e todas as comunidades da diáspora que faziam a peregrinação sagrada uma vez por ano para cumprir o mandamento de Deus de comparecer perante ele. Cidade. As ruas não eram largas, as praças não eram espaçosas. Jerusalém era um labirinto vertical construído sobre colinas e vales, com vielas que se cruzavam e escadarias que subiam e desciam sem ordem aparente, com a agitação de uma cidade sempre cheia e que na Páscoa estava prestes a explodir. Sobre tudo aquilo, naquela manhã, pairava a sombra do que acontecera na noite anterior. A prisão no jardim do Getsêmani, os julgamentos apressados e irregulares, a multidão reunida no pátio do pretório. A sentença proferida por Pôncio Pilatos, o governador romano, que governava a Judéia a partir de Cesareia Marítima, mas que viera a Jerusalém precisamente para a Páscoa, como era seu costume, para sufocar qualquer agitação numa cidade repleta de judeus devotos e emocionalmente exaltados. Tudo isso já havia acontecido, e agora a cidade despertava para uma sexta-feira que jamais esqueceria. Para compreender a profundidade do que Deus estava fazendo naquele dia, é necessário primeiro entender o que era a Páscoa no ano 33 d.C. Não era apenas uma celebração, era o alicerce de toda a identidade nacional e espiritual do povo de Israel. A Páscoa, ou Pesach em hebraico, comemora o momento da fundação da nação, a libertação do Egito, a noite em que o anjo do Senhor passou sobre as casas marcadas com o sangue do Cordeiro, e a morte não entrou. Foi a noite em que o povo escravizado foi declarado livre por decreto divino. A partir daquela noite do Êxodo, Deus ordenou que todos os anos, na mesma data do calendário lunar, o povo se lembrasse do que ele havia feito, e não apenas se lembrasse, mas revivesse o feito. A Páscoa não era uma comemoração distante, era uma participação ativa no ato redentor de Deus. Cada família, em cada geração, deveria sentir que ela própria havia saído do Egito, que ela própria havia sido libertada da escravidão, que a mão de Deus havia agido diretamente sobre a sua própria história. O Cordeiro Pascal era o centro de tudo. A partir do 10º dia de Nisan, cada família tinha que separar o seu cordeiro, observá-lo e garantir que não apresentasse nenhuma mácula. Durante 4 dias, cuidavam dele, conhecendo-o, e na tarde do dia 14 de Nisan, sacrificavam-no. Esse sacrifício não acontecia nas casas, mas sim no templo. O procedimento era preciso e detalhado. Os sacerdotes se alinharam no pátio do templo, segurando vasos de ouro e prata.
À medida que cada família trazia seu cordeiro e o sacrificava, os sacerdotes recolhiam o sangue, passavam-no de mão em mão até o altar e o derramavam em sua base. Os levitas cantavam o xalá, os salmos de louvor de 113 a 118. Enquanto o sangue de milhares de cordeiros era derramado diante do Senhor, aquele era um momento de intensa devoção religiosa, quase impossível de descrever para quem não o havia vivenciado. Esse era o contexto, essa era a atmosfera. E nesse mesmo contexto, naquele mesmo dia, o verdadeiro Cordeiro de Deus estava sendo conduzido ao seu sacrifício. Faço uma pausa aqui por um momento, pois isso não é coincidência. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes em Corinto, diria isso com uma clareza que ressoa através dos séculos, pois a nossa Páscoa, que é Cristo, já foi sacrificada por nós. 1 Coríntios 5:7. O Cordeiro Imaculado a quem João Batista havia apontado às margens do Jordão 3 anos antes, dizendo: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Segundo João, capítulo 1, versículo 29. Era o mesmo Cordeiro que havia sido separado, observado e preparado para o sacrifício final. O 10º dia de Nisan, o dia em que os cordeiros eram separados, havia sido o dia da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando a multidão o recebeu com palmas e aclamações, enquanto as famílias traziam seus cordeiros ao templo. E o dia 14 de Nisan, o dia em que os cordeiros foram sacrificados, coincidiu exatamente com a Sexta-feira Santa do ano 33. A correspondência não era literária, era literal. Era a assinatura de Deus na história. Comecemos pelo início daquele dia extraordinário. A manhã em Jerusalém começava antes do amanhecer para a maioria dos seus habitantes. Os padeiros acendiam os fornos nas primeiras horas da manhã, embora o pão fermentado já tivesse sido retirado de todas as casas dias antes da Páscoa. E o que estava sendo assado era matzá, o pão ázimo que lembrava a pressa do êxodo do Egito, quando não havia tempo para deixar a massa crescer. Os comerciantes do distrito do mercado, perto do templo, começaram a abrir suas barracas ao amanhecer. Os peregrinos que haviam dormido em acampamentos improvisados fora das muralhas, porque a cidade não podia acomodar todos dentro delas, começaram a se dirigir para os portões. E dentro do pretório, no palácio de Herodes, que Pilatos usava como residência oficial durante suas visitas a Jerusalém, algo já havia sido decidido. A sentença fora proferida. A execução começaria naquela manhã. O sistema romano de execução por crucificação era conhecido em todo o império. Não foi uma invenção romana, mas Roma a aperfeiçoou e a utilizou como instrumento de controle político e social. Era reservada aos piores criminosos, aos escravos rebeldes, aos agitadores políticos, aqueles que Roma queria não apenas eliminar, mas também humilhar publicamente. Era uma morte concebida para ser visível, prolongada e degradante. Não aconteceu em segredo. Aconteceu nos lugares mais movimentados, perto das principais vias, para que ninguém pudesse ignorar. Em Jerusalém, o local escolhido para as execuções ficava estrategicamente perto de um dos principais portões da cidade, onde quem entrava e saía não podia deixar de ver. O caminho do pretório até o local das execuções, que mais tarde a tradição chamaria de Via Dolorosa, cortava o coração da cidade. As ruas de Jerusalém eram estreitas, com o pavimento de pedra desgastado pelo uso constante ao longo dos séculos. Àquela hora da manhã, já estavam repletas de peregrinos que chegavam para os sacrifícios da Páscoa, comerciantes, moradores em suas atividades diárias e sacerdotes a caminho do templo para as oferendas matinais. Todos formaram uma multidão involuntária ao redor da estrada por onde o condenado passava. O Evangelho de Lucas registra que, entre essa multidão,
Havia um grande número de pessoas e mulheres que choravam e lamentavam por ele. Lucas, capítulo 23, versículo 27. Nem todos nas ruas de Jerusalém naquela manhã haviam clamado pela crucificação. Muitos testemunharam o ocorrido com horror. Gólgota, que em aramaico significa lugar da caveira e que em latim seria conhecido como Calvário, era um afloramento rochoso fora das muralhas da cidade, perto do portão norte. Seu nome pode ter derivado de seu formato, que alguns descrevem como semelhante a uma caveira, embora não haja certeza absoluta sobre a origem exata do termo. O que se sabe historicamente é que ali aconteciam execuções públicas, visível da estrada principal, que dava acesso a Jerusalém pelo norte. Aqueles que chegavam à cidade durante a Páscoa passavam perto desse local. A visibilidade era intencional. Era a linguagem do poder romano. A terceira hora, que no sistema judaico de divisão do dia correspondia aproximadamente às 9 da manhã, segundo o Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 25, era o momento em que a crucificação começava. O sol da primavera começava a aquecer as pedras de Jerusalém. No templo, a menos de 1 quilômetro de distância, os sacerdotes celebravam as oferendas da manhã, e o aroma do incenso subia aos céus. E no Gólgota, o Filho de Deus era erguido numa cruz de madeira entre dois homens condenados por crimes comuns. O contraste entre o que o templo representava e o que estava acontecendo no Gólgota era teologicamente devastador e, ao mesmo tempo, teologicamente perfeito. O sistema sacrificial que Deus havia dado a Israel como sombra e preparação estava se cumprindo em sua realidade final naquele exato momento, sob aquele mesmo céu, naquela mesma cidade. Para entender o significado daquela sexta-feira no cotidiano de Jerusalém, é necessário compreender a estrutura do dia judaico naquela época. O dia hebraico não começava ao amanhecer, mas ao pôr do sol. Portanto, para os judeus devotos, a sexta-feira era um dia marcado por um peso especial. Antes do pôr do sol, todos os preparativos para o Shabat tinham que estar completos. A comida cozida, as lâmpadas acesas, as compras no mercado finalizadas. Ninguém podia acender fogo, carregar peso ou fazer qualquer trabalho depois do início do Shabat. E aquela sexta-feira em particular era também o dia de preparação para a Páscoa judaica, o que significava que a urgência era dupla. Na tarde da Sexta-feira Santa, as ruas de Jerusalém estariam repletas de pessoas apressadas, fazendo compras e se preparando numa corrida contra o tempo antes do pôr do sol. Era um dia de atividade frenética e profunda obrigação religiosa. E em meio a tudo isso, no Gólgota, o evento que mudaria tudo se desenrolava. O que faziam as pessoas comuns em Jerusalém enquanto tudo isso acontecia? Essa é uma pergunta que vale a pena considerar, porque o Evangelho não nos conta apenas sobre os personagens principais, ele também nos fala daqueles que passavam por perto, daqueles que observavam de longe, daqueles que não entendiam. O Evangelho de Lucas relata que todas as pessoas que se reuniram para testemunhar esse espetáculo, ao verem o que havia acontecido, voltaram para casa batendo no peito. Segundo Lucas, capítulo 23, versículo 48, algo que eles presenciaram os perturbou profundamente. Eles não eram crentes que compreendiam o significado teológico. Eram pessoas que tinham vindo por curiosidade, seguindo o fluxo natural da multidão, e o que viram os deixou profundamente abalados. A presença de Deus, mesmo quando mal compreendida, produz esse tipo de profunda inquietação. Os comerciantes do mercado próximo ao templo, conhecido como Ágora de Jerusalém, ou Mercado da Cidade Alta, continuavam suas transações. Naquele dia, os cambistas que sobreviveram à purificação do templo, realizada por Jesus dias antes, ainda estavam trabalhando, embora agora fora do recinto sagrado.
Nos dias que antecederam a Páscoa, os vendedores de pombas e animais para sacrifício fervilhavam de atividade. A vida econômica de Jerusalém não parava, mas havia uma tensão no ar, uma incongruência entre o ruído normal do comércio e a gravidade do que acontecia a poucos minutos de caminhada. O próprio templo era um local de intensa atividade naquela Sexta-feira Santa. O ano 33 depois de Cristo coincidiu com o período de construção do Templo de Herodes, que levaria décadas para ser concluído, embora as partes principais já estivessem em uso. O Templo de Herodes era uma das maravilhas do mundo antigo. Suas dimensões eram extraordinárias. O recinto externo, a esplanada do templo, media aproximadamente 300 metros de norte a sul e 500 metros de leste a oeste, uma plataforma artificial construída no Monte Moriá com uma complexidade de engenharia que impressionava todos os visitantes do mundo mediterrâneo. As paredes do templo foram construídas com blocos de calcário de tamanho inimaginável. Alguns desses blocos pesavam centenas de toneladas. Os discípulos de Jesus, ao saírem do templo, apontaram para essas pedras com admiração poucos dias antes. E Jesus respondeu com uma profecia que ninguém queria ouvir por completo. Vocês veem tudo isso? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será derrubado. Mateus, capítulo 24, versículo 2. Dentro do templo, naquela Sexta-feira Santa, os sacerdotes desempenhavam suas funções. Os turnos sacerdotais, chamados mishmarot em hebraico, sucediam-se com precisão. Havia 24 turnos de sacerdotes que se revezavam ao longo do ano, e durante as 3 festas de peregrinação, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, todos os turnos serviam simultaneamente devido ao número de sacrifícios. O trabalho exigido era imensamente maior do que um único turno poderia suportar. A fumaça das oferendas queimadas subia constantemente do altar. Os cânticos dos levitas enchiam os pátios. O aroma dos pães da proposição e do incenso sagrado impregnava cada canto do santuário. E então, em certo momento daquela tarde, algo aconteceu que paralisou todos os sacerdotes de plantão naquele instante, um evento gravado na memória coletiva do povo judeu de uma forma que séculos não conseguiram apagar. O véu do templo, a enorme cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo, rasgou-se em 2, de cima a baixo. O Evangelho de Mateus relata isso sem cerimônia, como um fato histórico. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de cima a baixo. Mateus, capítulo 27, versículo 51. Este véu era feito de tecido comum. Fontes históricas da época descrevem-na como uma cortina de proporções colossais, com aproximadamente 18 mi de altura por 1,5 mi de largura, com uma espessura de vários centímetros, tecida com linho fino, púrpura, carmesim e azul, e tão pesada que centenas de sacerdotes eram necessários para movê-la quando necessário. A fronteira entre o acessível e o inacessível, entre o espaço onde os sacerdotes podiam entrar e o espaço onde somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, no dia da expiação, com sangue de animal nas mãos. Essa fronteira foi rompida não por baixo, como uma força humana faria, mas por cima. Era o sinal de que o sistema representado pelo véu havia chegado ao fim. O acesso direto ao Deus Altíssimo, proibido por séculos, estava agora aberto, não porque Deus tivesse se retirado, mas porque o sacrifício supremo acabara de ser oferecido e a dívida totalmente paga. A sexta hora, que correspondia ao meio-dia, marcou o início de algo que nenhum dos presentes conseguiu explicar. Então, o sol, que naquela hora deveria estar em seu ponto mais alto e brilhante, escureceu. O Evangelho de Lucas é específico. Por volta da sexta hora, as trevas cobriram toda a terra até a 9ª hora. Lucas capítulo 23, versículo 44. 3 horas de escuridão ao meio-dia.
Não foi um eclipse solar. Eclipses são impossíveis durante a lua cheia, e a Páscoa sempre caía em uma lua cheia, no dia 14 de Nisan. O que aconteceu naquele meio-dia no Gólgota foi algo que a astronomia não consegue explicar dentro de suas categorias normais. Foi a resposta do Criador ao momento em que seu Filho assumiu a escuridão de toda a humanidade. A própria criação respondeu ao peso que o Filho de Deus carregava. O sol não podia mais brilhar como se nada estivesse acontecendo, porque o que estava acontecendo era a coisa mais importante que já havia ocorrido sob aquele sol. A 9ª hora, aproximadamente às 15 horas, foi o momento em que Jesus proferiu as últimas palavras registradas na cruz antes do fim. Os evangelhos de Mateus e Marcos registram a invocação que gerou incompreensão entre os presentes. Meu Deus, por que me abandonaste? Mateus 27:46. Essas palavras são o início do Salmo 22, escrito por Davi quase 1000 anos antes. Um salmo que começa no abandono e termina na vitória, descrevendo com precisão arrepiante cada detalhe da crucificação antes mesmo de ela ser inventada como método de execução. Jesus não estava improvisando um grito de desespero. Ele estava cumprindo as Escrituras palavra por palavra, versículo por versículo, com a plena consciência de quem sabe exatamente o que está fazendo e por que o está fazendo. O Evangelho de João acrescenta que, momentos depois, Jesus disse: "Está consumado", segundo João, capítulo 19, versículo 30. Em grego, a palavra é tetelestai, um termo que no mundo comercial da época era impresso em documentos de dívida quando estes eram totalmente quitados. Significa pago integralmente. Nada mais resta a ser pago. A dívida de toda a humanidade, acumulada desde o Éden, foi quitada naquele instante com a única moeda com valor suficiente para pagá-la. Aquela 9ª hora, 15 horas, era também a hora do sacrifício vespertino no templo. O cordeiro vespertino, o tamid vespertino, era oferecido naquele exato momento todos os dias do ano. O sumo sacerdote que presidia aquele sacrifício naquela sexta-feira santa não sabia, enquanto derramava o sangue do cordeiro sobre o altar, que no Gólgota, o verdadeiro tamid, o sacrifício eterno e definitivo, estava sendo consumado. Naquele exato momento, os sacerdotes que cantavam o xalá no templo não sabiam que estavam cantando o hino de louvor ao Cordeiro de Deus. Enquanto o Cordeiro de Deus entregava a sua vida a menos de 1 quilômetro de distância, a cidade de Jerusalém era, naquele instante, palco simultâneo do fim de um sistema e do início de outro, do fim da sombra e da chegada da realidade que a sombra sempre prenunciara. Para a comunidade romana em Jerusalém. Aquele dia foi administrativamente complicado, mas teologicamente irrelevante. Os soldados romanos que executaram a crucificação estavam simplesmente cumprindo ordens de um sistema que processava as crucificações com eficiência burocrática. O centurião que supervisionava a execução, no entanto, foi tocado por algo que suas categorias militares e religiosas romanas não conseguiam explicar completamente. O Evangelho de Mateus registra a reação do centurião e daqueles que guardavam Jesus. Ao verem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: "Verdadeiramente este era o Filho de Deus." Mateus 27:54. Um soldado romano, treinado para não temer nada que a terra pudesse produzir, foi tomado pela evidência do que testemunhara. A dignidade com que o condenado suportara tudo, as palavras que proferira da cruz, a escuridão. Ao meio-dia, ocorreu o terremoto que se seguiu à sua morte. Tudo isso junto produziu naquele homem um reconhecimento que seus lábios expressaram com as únicas palavras que ele tinha à disposição. O terremoto mencionado no Evangelho de Mateus naquele momento não é um detalhe menor. Eventos sísmicos na região da Judéia e do Mar Morto são historicamente comprovados,
visto que a região se situa na falha do Vale do Jordão, parte do sistema de falhas do Grande Vale do Rift da África. Mateus também descreve como as pedras se partiram e os túmulos se abriram, e muitos corpos de santos que haviam adormecido ressuscitaram, e saindo dos túmulos após a ressurreição de Jesus, entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos. Mateus capítulo 27, versículos 51 e 53. Esta passagem é uma das mais singulares e sobrenaturais de todos os relatos da crucificação. E Mateus apresenta isso como um fato histórico que seus leitores poderiam verificar perguntando àqueles que viviam em Jerusalém. A natureza respondeu ao autor da natureza. A morte começou a ceder ao Senhor da vida, mesmo antes de ele próprio ressuscitar. As mulheres que seguiram Jesus desde a Galileia e que o Evangelho de Lucas menciona terem acompanhado de longe durante a crucificação, faziam parte de um grupo que a cultura da época frequentemente subestimava, mas que o Evangelho apresenta como figuras centrais. Extraordinário. Na sociedade judaica do primeiro século, as mulheres não eram reconhecidas como testemunhas válidas em juízo. E ainda assim, Deus escolheu mulheres como as primeiras testemunhas da ressurreição e como as guardiãs mais fiéis da memória da cruz. Elas não fugiram como quase todos os discípulos homens. Eles estavam presentes, observaram onde o corpo foi colocado, prepararam os aromas para o sepultamento e, ao amanhecer do domingo, retornariam ao túmulo. Sua fidelidade na hora mais escura se tornaria a porta de entrada para o momento mais extraordinário de toda a história. O corpo de Jesus precisava ser retirado antes do pôr do sol, pois o sábado começava naquele horário, e a lei judaica proibia que os corpos permanecessem expostos durante o sábado, especialmente um que era simultaneamente sábado e Páscoa. O Evangelho de João. O relato conta como os líderes judeus pediram a Pilatos que acelerasse a morte dos crucificados, quebrando-lhes as pernas, uma prática romana conhecida como crurifium, para que os corpos pudessem ser removidos. Os soldados fizeram isso com os 2 homens que ladeavam Jesus, mas quando chegaram até ele, ele já estava morto. E em vez de lhe quebrar as pernas, um dos soldados perfurou-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. João, capítulo 19, versículos 34 e 36. João, que estava presente, registra isso como testemunha ocular e observa que, com isso, se cumpriu a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Uma prescrição para o sacrifício do Cordeiro Pascal encontra-se em Êxodo, capítulo 12, versículo 46. O Cordeiro Pascal não deveria ter nenhum osso quebrado. O Cordeiro de Deus não tinha. Até nos mínimos detalhes forenses, a profecia foi cumprida com tamanha precisão que não deixou margem para erros. José de Arimateia, descrito no Evangelho de João como discípulo de Jesus, mas secretamente por medo dos judeus, foi até Pilatos naquela sexta-feira à tarde e pediu o corpo. Ele era um homem rico, membro do Sinédrio, que teve a coragem de não votar a favor da condenação. Segundo o Evangelho de Lucas, mandou escavar um novo túmulo na rocha, num jardim perto do Gólgota, que ele mesmo preparou para o seu sepultamento. Deu-o ao Senhor. O Evangelho de Mateus relata que, com isso, cumpriu-se outra profecia, a de Isaías, capítulo 53, versículo 9. E foi-lhe dada uma sepultura com os ímpios. Na sua morte, foi sepultado com os ricos. O mais pobre, aquele que fora crucificado sem bens, foi sepultado no túmulo de um rico. Até mesmo o túmulo estava descrito nas Escrituras escritas séculos antes. Nicodemos, o fariseu que fora ter com Jesus à noite, segundo João capítulo 3, e que o ouvira falar do novo nascimento, também apareceu naquela sexta-feira. Ele trouxe uma mistura de mirra e aloés, pesando aproximadamente 100 libras romanas. Uma quantidade enormemente generosa e dispendiosa, digna do sepultamento de um rei. João,
capítulo 19, versículo 39. Aquele que viera a Jesus secretamente à noite, nas sombras, agora veio à luz do dia, à vista de todos, para honrar o Mestre falecido. A morte de Jesus estava produzindo um efeito naqueles que o seguiam de longe, um efeito que sua vida pública não havia conseguido. Estava os tirando do silêncio e do segredo, levando-os a uma declaração aberta e corajosa de sua posição. Sempre foi assim. A cruz não apenas salva, a cruz também revela. Revela quem realmente somos e onde reside nosso coração. O corpo foi envolto em bandagens de linho com especiarias, conforme o costume judaico de sepultamento, de acordo com João, capítulo 19, versículo 40. Os túmulos escavados na rocha da região de Jerusalém daquele período, dos quais os arqueólogos encontraram e documentaram inúmeros exemplos nas colinas ao redor da cidade, seguiam um padrão reconhecível. Uma pequena entrada que exigia que o corpo se abaixasse para entrar, um vestíbulo interno e um ou mais nichos esculpidos nas paredes. Onde o corpo foi depositado, uma grande pedra, geralmente em forma de disco, selava a entrada. O túmulo onde Jesus foi sepultado era novo, usado recentemente, e ninguém ainda havia sido enterrado nele. De acordo com João, capítulo 19, versículo 41, ficava perto do local da execução, o que permitiu que o sepultamento fosse concluído antes do pôr do sol. E quando o sol se pôs sobre Jerusalém, naquela sexta-feira santa, uma pedra rolou sobre a entrada do túmulo com um som que nenhum dos presentes jamais esqueceria. Mas a história daquele dia não termina com a pedra, porque aqueles que ordenaram a execução sabiam algo que os discípulos, em sua dor, pareciam ter esquecido. Eles se lembraram das palavras do acusado, e essas palavras os perturbaram. O Evangelho de Mateus relata que os principais sacerdotes e fariseus foram a Pilatos no sábado e apresentaram-lhe suas preocupações com estas palavras: Senhor, lembramos que o enganador disse: enquanto eu viver, depois de 3 dias, ressuscitarei. Portanto, ordene que o túmulo seja guardado com segurança até o 3º dia. Mateus capítulo 27, versículos 63 e 64. Pilatos concedeu-lhes uma guarda de soldados romanos para vigiar o túmulo. Eles selaram a pedra, colocaram guardas e fizeram tudo o que era humanamente possível para garantir que o que havia sido feito permanecesse feito. Eles não sabiam que o que tentavam conter era a própria vida que havia criado o universo. Enquanto o guarda vigiava o túmulo selado, a cidade de Jerusalém estava imersa na quietude do Shabat. As ruas estavam vazias, os mercados fechados, as casas iluminadas com lâmpadas de Shabat, famílias reunidas ao redor da mesa com pão ázimo, ervas amargas e vinho da Páscoa, relembrando a história da libertação do Egito, cantando salmos de réu, fazendo tudo como Deus havia ordenado, de geração em geração, para que o que Deus havia feito jamais fosse esquecido. E naquele Shabat de Pessac, enquanto as famílias judias relembravam a primeira redenção e cantavam sobre a liberdade que Deus havia concedido a seus ancestrais, em um túmulo selado e guardado nos arredores de Jerusalém, repousava o corpo daquele que traria a redenção final, aquele que libertaria não apenas uma nação da escravidão de um faraó, mas toda a humanidade da escravidão do pecado e da morte. A pergunta que todos os habitantes de Jerusalém naquela tarde teriam que responder nos dias e semanas seguintes era exatamente a mesma que cada um de nós tem que responder hoje. Não era uma questão teológica abstrata, era a pergunta mais pessoal e urgente que uma vida humana pode ter. Quem era aquele homem? As pessoas que estavam nas ruas naquela sexta-feira viram coisas que não podiam ignorar.
Aqueles que estavam no templo quando o véu foi rasgado não podiam fingir que nada havia acontecido. O centurião que liderou a execução relatou em voz alta o que vira. Aqueles que se afastaram de Gólgota batendo no peito sentiram o peso do que acabavam de presenciar. E nos dias que se seguiram, à medida que histórias sobre um túmulo vazio e aparições de Cristo crucificado vivo começaram a circular em Jerusalém, essa questão retornaria com uma urgência que não admitia adiamento. Compreender a Sexta-feira Santa em sua dimensão histórica não é um mero exercício acadêmico. É confrontar a realidade do que Deus fez em um dia específico, em uma cidade específica, em uma hora específica, com uma precisão que nenhuma mente humana poderia ter orquestrado e que somente o Deus que conhece o fim desde o princípio poderia ter planejado. A Páscoa que Israel celebrou naquele ano teve, pela primeira vez em sua história, a capacidade de ser plenamente compreendida, porque o Cordeiro, para o qual todos os cordeiros anteriores apontavam, acabara de ser sacrificado. O véu que separava a humanidade da presença de Deus acabara de ser rasgado lá do alto. O preço que nenhum ser humano poderia pagar fora pago pelo único que podia. E o Tetelestai, proferido da cruz, continuou a ressoar sobre os telhados de pedra de Jerusalém, enquanto o sol se punha sobre a cidade que ainda não sabia ser o centro do universo. Na vida de um crente do século XXI, a Sexta-feira Santa tem o potencial de ser exatamente o que foi para aqueles que a vivenciaram. Um encontro com a realidade mais desconcertante e libertadora que existe. Não a memória de uma tragédia, não a comemoração de uma injustiça histórica, mas o reconhecimento pessoal e vivo de que o que aconteceu naquele Gólgota aconteceu para você, que o nome da sua dívida foi escrito no documento em que o Tetelestai foi selado, que o véu que foi rasgado abriu o caminho. Especificamente em direção ao Deus que te conhece pelo nome e que quis que você pudesse entrar, não por meio de um sacerdote. Uma vez que você entra diretamente em todos os momentos, em todas as circunstâncias, com todos os seus fardos, porque o Cordeiro de Deus já os carregou todos. Este é o ponto da história em que o texto se torna pessoal e eu falo diretamente com você. Quando foi a última vez que você realmente parou diante da cruz? Não como um símbolo religioso, não como um ícone cultural, mas diante da realidade histórica e teológica do que aconteceu naquela Sexta-feira Santa do ano 33, e a recebeu como algo que fala não de uma humanidade abstrata, mas de você especificamente. Escreva-me nos comentários. Houve algum momento em sua vida em que a realidade da cruz o impactou de uma forma que mudou algo dentro de você? Eu adoraria ler sobre isso. A presença de Deus na história da humanidade nunca foi tímida ou discreta. Ela foi impactante, transbordante, impossível de ignorar para aqueles que estavam perto. E a Sexta-feira Santa do ano 33 foi a maior erupção de todas. Não o trovão do Sinai, não a coluna de fogo no deserto, não o fogo que consumiu o altar de Elias no Carmelo, mas a oferta voluntária do Filho de Deus numa cruz romana, numa colina nos arredores de Jerusalém, num dia de preparação para a Páscoa, no exato momento em que os cordeiros pascais eram sacrificados no templo, tudo em seu lugar, tudo em seu tempo, tudo de acordo com o plano que Deus havia estabelecido antes da fundação do mundo, segundo o Apocalipse. O capítulo 13, versículo 8, descreve o Cordeiro imolado desde a fundação do mundo. A Sexta-feira Santa não foi um acidente histórico, foi o seu ponto culminante. Há algo na estrutura daquele dia que precisa ser considerado com mais detalhes, pois revela a mente de Deus operando simultaneamente em múltiplos níveis da realidade. Enquanto os romanos acreditavam estar executando um agitador político que se mostrara inconvenientemente popular, os líderes judeus acreditavam estar eliminando uma ameaça à sua fé. A ordem religiosa e social que eles administravam
enquanto os discípulos fugiam e se escondiam, convencidos de que tudo havia acabado. Enquanto as mulheres choravam, sem compreender completamente, mas recusando-se a partir. Enquanto os anjos observavam, enquanto a criação respondia, Deus cumpria simultaneamente centenas de profecias escritas ao longo de mais de 1000 anos, por dezenas de autores diferentes, em circunstâncias históricas completamente distintas. Todas convergindo naquele único ponto no espaço e no tempo, como rios que desaguam no mesmo mar. O profeta Isaías, escrevendo aproximadamente 700 anos antes da Sexta-feira Santa, descreveu no capítulo 53 de seu livro o que aconteceria com assustadora precisão. Ele foi desprezado e rejeitado pela humanidade, um homem de sofrimento e familiarizado com a dor. Versículo 3. Certamente ele tomou sobre si as nossas dores e carregou com as nossas angústias. Versículo 4. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Versículo 5. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. Versículo 7. Isaías não estava se envolvendo em teologia especulativa. Ele estava descrevendo algo que Deus lhe permitiu ver, algo que aconteceria 7 séculos depois, em uma colina nos arredores de Jerusalém. E sua descrição é tão precisa que, ao ler Isaías capítulo 53, após ler os relatos evangélicos da crucificação, a sensação que se tem é a de ler o mesmo texto escrito 2 vezes por 2 testemunhas que presenciaram a mesma cena sob perspectivas temporais diferentes. O Salmo 22, escrito por Davi aproximadamente 1000 anos antes da Sexta-feira Santa, é outro desses momentos em que a distância temporal entre a profecia e seu cumprimento leva a mente humana a parar em reverência. O salmo começa com as mesmas palavras que Jesus proferiu na cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? Versículo 1. Descreve alguém cercado por inimigos que abrem a boca contra mim, como um leão feroz. Versículo 13. Fala de ossos deslocados. Versículo 14. De sede extrema. Versículo 15. De mãos e pés perfurados. Versículo 16. Das vestes divididas por sorteio. Versículo 18. Todos esses detalhes foram testemunhados pelos soldados romanos no Gólgota naquela Sexta-feira Santa, nenhum deles sabendo que estavam participando do cumprimento de um poema hebraico escrito 1000 anos antes. O sorteio das vestes era tão trivial para eles que jamais imaginaram que alguém consideraria relevante mencioná-lo. Mas para aqueles familiarizados com o Salmo 22, aquele sorteio de roupas foi mais uma das assinaturas de Deus no documento da Sexta-feira Santa. A profecia de Zacarias, escrita aproximadamente 500 anos antes da Sexta-feira Santa, acrescenta outra camada à arquitetura profética daquele dia. Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Olharão para mim aquele a quem traspassaram. Sim, prantearão por ele como quem pranteia por um filho único e chorarão amargamente por ele como quem chora por um primogênito. O Evangelho de João, ao narrar que o soldado perfurou o lado de Jesus com uma lança, cita explicitamente essa profecia e também, como diz outra passagem das Escrituras, olharão para aquele a quem traspassaram. João, capítulo 19, versículo 37. Zacarias havia descrito o mesmo momento 500 anos antes. A Sexta-feira Santa ainda não havia sido escrita quando ocorreu. O que estava escrito estava se cumprindo. O que faziam as pessoas comuns fora de Jerusalém naquele dia? Os peregrinos que vieram da Galileia e que testemunharam a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém apenas 5 dias antes, se encontravam em um estado de desorientação que certamente era perturbador. Eles tinham vindo à Páscoa com as expectativas que anos de seguimento de Jesus haviam construído. Tinham visto os sinais,
tinham ouvido os ensinamentos. Alguns tinham testemunhado milagres que desafiavam todas as categorias que o mundo lhes impunha para compreender a realidade. E agora aquele em quem acreditavam ser o Messias havia sido executado pelos romanos. O modelo mental que tinham do Messias, uma figura de poder político e militar que restauraria o reino de Davi, foi completamente destruído. Ainda não conseguiam perceber que estavam diante de algo incomparavelmente maior do que esperavam. Isso viria depois. Aquela sexta-feira, para a maioria dos seguidores de Jesus, foi o dia em que tudo pareceu terminar. Naquele dia, Pedro estava em algum lugar de Jerusalém, atormentado pelo que fizera no pátio do sumo sacerdote naquela manhã, quando negou 3 vezes conhecer o homem a quem jurara seguir até a morte. O Evangelho de Lucas narra um dos momentos mais comoventes de toda a história da Páscoa. Quando o galo cantou após a terceira negação de Pedro, o Senhor se virou e olhou para ele. Pedro se lembrou das palavras que o Senhor lhe havia dito: "Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes." Então Pedro saiu e chorou amargamente. Lucas capítulo 22, versículos 61, 62. Esse choro amargo de Pedro é um dos momentos mais humanos e mais esperançosos de toda a Escritura. Porque o homem que chora assim não é um homem que abandonou a sua fé. É um homem que ama o suficiente para ser quebrantado pela sua própria traição. E Jesus, do lugar para onde estava sendo conduzido, virou-se e olhou para ele. Não com desprezo, não com condenação, mas com o olhar de quem já sabe que isto também faz parte do plano. Que este homem que chora será aquele que pregará o primeiro sermão de Pentecostes. Que esta queda é o solo sobre o qual crescerá a maturidade de que o Pedro do futuro precisará. João foi o único discípulo homem que permaneceu aos pés da cruz. O discípulo amado, de quem ele escreve em terceira pessoa em seu evangelho, filho de Zebedeu, a quem Jesus chamou de Boanerges, filho do trovão, por causa de seu temperamento impetuoso, estava ali ao lado da mãe de Jesus e das outras mulheres, e da cruz, num dos momentos que revelam a plena humanidade do Filho de Deus. Jesus o viu e lhe confiou sua mãe, dizendo: "Mulher, eis aí o teu filho." Depois disse ao discípulo: "Eis aí a tua mãe." João, capítulo 19, versículo 27. Mesmo naquele momento, Jesus não estava sozinho em sua agonia. Ele estava em comunhão. Ele cuidava daqueles a quem amava. Ele cumpriu sua responsabilidade filial até o fim. Aquele que carregou o pecado do mundo dedicou um momento para garantir que sua mãe idosa tivesse alguém para cuidar dela. O Deus que sustenta o universo com sua palavra atendeu aos detalhes específicos da vida de uma mulher específica, em uma cidade específica, em um momento específico. É isso. Quem é ele? A mãe de Jesus, naquela época, era uma mulher de aproximadamente 45 a 50 anos. Se presumirmos que ela tinha entre 14 e 16 anos quando Jesus nasceu, como era comum nos casamentos daquela época, ela guardava em seu coração, desde o início, coisas que não compreendia totalmente, mas que pressentia que teriam um peso extraordinário. Quando Jesus tinha 40 dias de vida, um ancião chamado Simeão a tomou nos braços no templo e lhe disse palavras que ela jamais esqueceria. "E uma espada traspassará a tua própria alma." Lucas 2:35. 4 décadas depois, aos pés da cruz, Maria compreendeu o significado daquelas palavras. A dor de uma mãe pela morte de um filho é uma das mais profundas tristezas que existem. E, no entanto, lá estava ela, sem fugir, fiel até o fim, ao filho a quem dissera sim, quando o anjo veio anunciar o impossível. O que estava acontecendo no reino espiritual naquela Sexta-feira Santa? As Escrituras nos dão pistas, embora a extensão total do ocorrido esteja além da nossa completa compreensão.
O apóstolo Paulo, em sua carta aos Colossenses, descreve a crucificação em termos que transcendem a percepção dos olhos físicos. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente ao ridículo, e deles triunfou na cruz. Colossenses 2,15. O que aos olhos humanos parecia uma derrota absoluta, era, no reino espiritual, uma vitória completa. A cruz não era o trono dos vencidos, mas o trono dos vencedores. Aquele que morreu desarmava simultaneamente as forças que mantinham a humanidade sob seu domínio desde o Éden. A morte que parecia consumar sua morte o coroou. A aparente fraqueza era o instrumento do maior poder que o universo já conheceu. O apóstolo Paulo retornaria a esse tema em sua primeira carta aos Coríntios, descrevendo o paradoxo da mensagem da cruz com uma das formulações mais ousadas de toda a Escritura. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Os gregos que chegavam a Jerusalém como parte da diáspora ou como mercadores teriam considerado o relato da crucificação filosoficamente absurdo. Os judeus que esperavam um Messias poderoso encontrariam em um Messias crucificado um escândalo que desafiava todas as suas categorias religiosas. Mas para aqueles que tinham olhos para ver, para quem o Espírito Santo havia aberto o entendimento, a cruz era a demonstração mais completa do poder e da sabedoria de Deus, apesar de ser uma execução romana em uma colina nos arredores de Jerusalém. Foi precisamente por isso que, quando o sol finalmente se pôs sobre Jerusalém naquela sexta-feira santa e começou o primeiro Shabat da Páscoa, a cidade mergulhou num silêncio que não era o silêncio normal do descanso semanal. Era o silêncio de algo que havia chegado ao fim. Algo que vinha se desenvolvendo há séculos havia atingido seu ápice. O sistema sacrificial que funcionava desde o Sinai, com seus cordeiros, touros e pombos, havia cumprido seu propósito e estava chegando ao fim. O véu rasgado era o sinal mais visível, mas todo o sistema simbólico do templo agora pertencia ao reino das sombras, vencido pela realidade que prenunciava. O autor da carta aos Hebreus, refletindo sobre essa mudança cósmica, expressaria isso desta maneira. Mas agora, na consumação dos séculos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus, capítulo 9, versículo 26. Uma vez por todas, sem necessidade de repetição, sem possibilidade de aperfeiçoamento, completo e suficiente para toda a eternidade. As famílias que celebraram a refeição da Páscoa naquele Shabat seguiram o ritual com suas perguntas e respostas, com a história das pragas e da libertação, com a chalá, o vinho, o cordeiro e o pão ázimo. O filho mais novo de cada família tinha a responsabilidade de fazer a pergunta que iniciava a narrativa. Por que esta noite é diferente de todas as outras noites? A resposta que as famílias davam era a história do Êxodo. Mas naquela sexta-feira santa do ano 33, a resposta mais completa para essa pergunta era o que havia acontecido naquele dia no Gólgota. Aquela noite foi diferente de todas as outras noites, porque o verdadeiro cordeiro havia sido sacrificado. A libertação que o Êxodo apenas prenunciava havia sido alcançada. O faraó mais poderoso de todos, a própria morte, fora derrotado, embora aqueles que celebravam ainda não o soubessem. Há um elemento da vida em Jerusalém durante esse período que ilumina a Sexta-feira Santa de uma maneira raramente considerada. A rede de aquedutos e cisternas que abastecia a cidade com água. Jerusalém não tinha um rio dentro de suas muralhas. Seu abastecimento de água dependia de uma sofisticada infraestrutura de aquedutos que trazia água das colinas ao sul, dos tanques de Salomão na região de Belém, percorrendo quilômetros através de canais escavados na rocha.
Dentro da cidade, uma rede de cisternas escavadas na rocha, sob as casas e no subsolo do templo, armazenava a água da chuva. O próprio templo possuía uma enorme rede subterrânea de cisternas para fornecer a água necessária para as constantes abluções rituais que os sacerdotes tinham de realizar. Toda essa infraestrutura hídrica, tão vital para a vida da cidade e para a purificação ritual do sistema sacrificial, era mais uma sombra da água viva que Jesus havia prometido à mulher samaritana, da água que fluiria do lado aberto do Cordeiro de Deus, do rio da vida que flui do trono de Deus, descrito no Apocalipse. O material sempre foi um símbolo do espiritual. O visível sempre foi um sinal do invisível. O mercado de gado e pombas que existia na cidade baixa de Jerusalém, que Jesus purificara dias antes ao purificar o templo, era uma parte essencial da economia da cidade durante a Páscoa. Os peregrinos que chegavam de longe não podiam trazer seus animais para sacrifício de lugares distantes. Eles tinham que comprá-los em Jerusalém. Os cambistas eram necessários, porque as moedas romanas e gregas, com imagens do imperador ou de divindades pagãs, não podiam ser usadas para pagar o imposto do templo. Elas precisavam ser trocadas pela moeda do templo, o ciclo tírio, que não continha imagens consideradas idólatras. Esse sistema econômico que cercava o templo era enorme e poderoso. E Jesus, ao entrar em Jerusalém no domingo anterior à sua prisão, agiu profeticamente contra esse sistema com uma autoridade que deixou todos sem palavras, declarando que a casa de seu pai havia se tornado um covil de ladrões. A purificação do templo foi um dos fatores que aceleraram a decisão de destruí-lo. E esse mesmo templo, com todo o seu sistema econômico e sacrificial, estava sendo deixado para trás naquela Sexta-feira Santa. 37 anos depois, no ano 70 d.C., os exércitos romanos o destruiriam fisicamente, mas espiritualmente sua função havia terminado no momento em que o véu foi rasgado. Para os crentes do primeiro século que viveram os dias que se seguiram à Sexta-feira Santa e testemunharam a ressurreição, a compreensão do ocorrido veio gradualmente. O Espírito Santo, que desceu no Pentecostes, iluminou suas mentes e corações de uma maneira que fez com que as Escrituras que haviam lido durante toda a vida parecessem repentinamente muito novas. O Salmo 22, que recitavam de memória, assumiu uma dimensão que jamais possuíra. Isaías, capítulo 53, que os rabinos haviam interpretado de diversas maneiras, tornou-se um reflexo perfeito da Sexta-feira Santa. O sistema sacrificial do templo, com o qual haviam crescido e que consideravam a mais alta expressão de sua relação com Deus, de repente se revelou como o esboço de uma realidade incomparavelmente mais gloriosa. Pedro, o mesmo homem que chorara amargamente nas primeiras horas da Sexta-feira Santa, pregou 50 dias depois, no Pentecostes, com uma clareza e ousadia que só podem ser explicadas pela realidade do que vira e vivenciara. Seu sermão em Atos, capítulo 2, é uma síntese teológica do significado da Sexta-feira Santa e da ressurreição, surpreendente em sua profundidade, visto que foi proferido diante de milhares de pessoas apenas algumas semanas após os eventos de Atos. Naquele sermão, Pedro citou os Salmos 16, 110 e 132, mostrando como Jesus era o cumprimento de tudo o que Davi havia escrito e profetizado. E o resultado foi que 3.000 pessoas creram e foram batizadas em um único dia. A Sexta-feira Santa abriu uma brecha na barreira entre Deus e a humanidade. O Pentecostes começou a revelar a extensão dessa cisão. Em Jerusalém, após a Sexta-feira Santa, a comunidade de fiéis que se formou em torno da ressurreição de Jesus não deixou a cidade. Eles permaneceram lá.
Os Atos dos Apóstolos descrevem uma comunidade que se reunia diariamente no templo e partia o pão nas casas. Uma comunidade que compartilhava seus bens, que orava continuamente, que acreditava com uma certeza que nenhuma perseguição poderia quebrar, porque essa certeza não se baseava em uma ideia, mas em algo que eles tinham visto com os próprios olhos. A ressurreição não era uma crença abstrata para eles, era um fato que eles haviam verificado pessoalmente. E esse fato significava que a Sexta-feira Santa não era o fim de nada, mas sim o começo de tudo. A influência daquela Sexta-feira Santa na estrutura do tempo humano é difícil de superestimar. O sistema de datas que a maior parte do mundo usa hoje, o calendário gregoriano com seus números antes de Cristo e DC, tem como ponto de referência o nascimento daquele que foi crucificado naquela Sexta-feira Santa. Cada vez que alguém escreve uma data, está, sem saber, usando como ponto de referência o homem cuja morte e ressurreição dividiram a história em duas. As igrejas em todas as cidades do mundo, os hospitais que surgiram da tradição de cuidado que os primeiros crentes aprenderam com seu mestre, as tradições de misericórdia e dignidade humana que moldaram a civilização ocidental. Tudo isso tem origem no que aconteceu em uma colina nos arredores de Jerusalém, naquela sexta-feira de primavera do ano 33. A Sexta-feira Santa do ano 33 não é apenas um evento ocorrido há 20 séculos em um lugar geograficamente distante para a maioria de nós. É o evento que define a realidade em que vivemos. É o evento que dá sentido à pergunta mais fundamental que qualquer ser humano pode fazer: por que existe algo em vez de nada? E qual é o meu propósito aqui? A resposta que a Sexta-feira Santa oferece a essa pergunta não é filosófica nem abstrata. É pessoal e concreta. Você está aqui porque foi criado por um Deus que o amou tanto que enviou seu Filho para morrer em seu lugar, para que a barreira que o seu pecado havia erguido entre você e ele fosse removida, para que você pudesse entrar diretamente em sua presença, sem intermediários, sem véu algum, em todos os momentos e em todas as circunstâncias, como um filho e não como um estranho. Jerusalém, no ano 33, era uma cidade cheia de pessoas que acreditavam em Deus, mas a maioria das quais não o reconheceu quando ele apareceu em seu meio. Essa é uma das mais profundas tristezas que permeiam a narrativa do Evangelho. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. João, capítulo 1, versículo 11. Mas o versículo seguinte acrescenta: mas a todos quantos o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. João, capítulo 1, versículo 12. A Sexta-feira Santa não termina com uma cidade que não o reconheceu. Termina com uma oferta aberta a todos os que desejam recebê-lo. E essa oferta permanece válida, tal como era quando foi feita, porque quem a fez ainda está vivo e não tem intenção de a retirar. Há algo na forma como os evangelhos narram a Sexta-feira Santa que merece atenção especial de quem quiser lê-los com cuidado. É a sua contenção. Os evangelhos não sensacionalizam, não dramatizam desnecessariamente, não acrescentam detalhes que aumentem o impacto emocional para além dos factos. Eles simplesmente relatam o que aconteceu com uma economia de palavras, que confia que a realidade dos eventos é poderosa o suficiente para falar por si mesma. E eles estão certos, porque a realidade dos eventos da Sexta-feira Santa é tão extraordinária que qualquer acréscimo humano só a diminuiria. O Filho de Deus morreu numa cruz de madeira pelos pecados da humanidade. Não há necessidade de embelezar, basta acreditar. O Evangelho de João, que dos 4 é o mais teológico e contemplativo, inclui no relato da crucificação
um detalhe ausente em todos os outros evangelhos e que João apresenta com o peso de uma testemunha ocular, que não pode deixar de mencionar o que viu porque sabe que é importante. O sangue e a água que jorraram do lado de Jesus quando o soldado o perfurou com a lança. João 19:34 acrescenta com intensidade incomum: e aquele que viu isso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, para que vocês também creiam. João estava lá, viu o que jorrou do lado de Jesus e considerou isso tão importante, tão cheio de significado, tão necessário para que aqueles que não estavam presentes crescem, que incluiu isso em seu relato com uma insistência em sua própria credibilidade, como testemunha que não aparece em nenhum outro lugar do seu evangelho. O sangue purificador, a água purificadora do corpo do Cordeiro sacrificado. Ambos fluíram e continuam a fluir no sentido espiritual mais pleno para todos os que se aproximam desse lado aberto, com a confiança de quem sabe que ali reside a única fonte daquilo que a sua vida realmente necessita. O impacto da Sexta-feira Santa na liturgia e nas práticas dos primeiros cristãos foi imediato e profundo. A celebração semanal do primeiro dia da semana, o domingo, que os cristãos chamavam de Dia do Senhor, foi uma resposta à ressurreição, mas estava intrinsecamente ligada à Sexta-feira Santa. A partilha do pão logo se tornou a prática que chamamos de comunhão ou ceia do Senhor. Era a participação simbólica e espiritual no que aconteceu no Gólgota. Cada vez que um crente participava do pão e do vinho na ceia do Senhor, proclamava, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, a morte do Senhor até que ele volte. A Sexta-feira Santa não era apenas uma lembrança, era uma proclamação ativa, repetida cada vez que a comunidade se reunia ao redor da mesa, de que o que aconteceu no Gólgota era a realidade central sobre a qual toda a vida cristã estava edificada. Nas décadas seguintes, comunidades de fiéis se formaram na Ásia Menor, Grécia, Roma, Síria e Egito. A mensagem da Sexta-feira Santa foi o cerne da proclamação que os levou a crer. Paulo, escrevendo aos crentes em Roma, lhes diz, no capítulo 5, versículo 8, algo que é simultaneamente a declaração mais intrigante e mais esperançosa de toda a Escritura. Mas Deus demonstra o seu próprio amor por nós nisto. Enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Não quando tínhamos melhorado, não quando tínhamos provado ser dignos, mas enquanto ainda éramos exatamente o que não deveríamos ser. Essa é a Sexta-feira Santa. A iniciativa incondicional do amor de Deus por aqueles que ainda não o buscavam, mas por quem ele já havia tomado a decisão mais custosa do universo. Quando os peregrinos começaram a chegar a Jerusalém no século IV para venerar os locais da paixão de Cristo, encontraram entre os habitantes ainda vivos da cidade uma história oral dos lugares que mantinha uma notável continuidade com os relatos dos evangelhos. A imperatriz Helena, mãe de Constantino, fez uma peregrinação à Terra Santa em 326 d.C. e promoveu a identificação e a sinalização dos locais sagrados, incluindo o Gólgota e o Santo Sepulcro, sobre o qual foi construída a Basílica do Santo Sepulcro, que ainda hoje se ergue. Localiza-se em Jerusalém, dentro da Cidade Velha. A arqueologia moderna confirmou que o sítio identificado desde o período patrístico como Gólgota corresponde à descrição dos evangelhos. Situa-se fora das muralhas da cidade da época de Jesus, perto de uma estrada principal, numa área onde existiam túmulos escavados na rocha, datados do período do Segundo Templo. A cidade de Jerusalém vivenciou muitas sextas-feiras ao longo de sua história. Sextas-feiras de batalhas e conquistas, sextas-feiras de celebrações e lamentos, sextas-feiras de normalidade e crise. Mas houve apenas uma, Sexta-feira Santa.
Houve apenas um dia em que o céu e a terra se encontraram dessa maneira, quando o tempo e a eternidade se cruzaram em um ponto específico do espaço humano, onde o Filho de Deus deu a sua vida pelos filhos dos homens. E aquele dia, embora tenha ocorrido há 2000 anos em uma cidade do Oriente Médio, tem a capacidade de ser tão presente e vivo hoje quanto foi para aqueles que o testemunharam. Porque o que aconteceu naquele dia não está trancado no passado, está ativo no presente. O sacrifício não se repete, mas seu efeito não cessou. O sangue do Cordeiro não perdeu seu poder, o véu permanece rasgado, o caminho permanece aberto. Viver à luz da Sexta-feira Santa é viver com a consciência de que você não conquista o amor de Deus, pois ele já existe. Você não constrói seu caminho até ele, porque ele já construiu o caminho até você. Você não oferece sacrifícios para apaziguar uma divindade distante, porque o único sacrifício necessário já foi oferecido e aceito. Isso não produz passividade ou indiferença. Produz exatamente o oposto, uma gratidão mais poderosa do que qualquer obrigação, um amor que responde ao que recebeu. Uma vida que flui da mesma fonte da qual a vida fluiu, daquele que disse: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. João capítulo 7, versículo 38. A Sexta-feira Santa não produz escravos agradecidos, produz filhos livres que vivem da abundância do que receberam. A cidade de Jerusalém, que despertou naquele sábado após a Sexta-feira Santa, ainda não compreendia a magnitude do que havia ocorrido no dia anterior, mas logo a compreenderia. No domingo, ao amanhecer, quando as mulheres chegaram ao túmulo com as especiarias preparadas e encontraram a pedra removida e o túmulo vazio, começou a revelação do que a Sexta-feira Santa havia iniciado. A ressurreição não é um evento separado da Sexta-feira Santa, é sua consequência direta e inevitável. A Sexta-feira Santa sem a ressurreição seria apenas mais uma tragédia na longa história das tragédias humanas. A ressurreição sem a Sexta-feira Santa seria apenas mais um milagre na longa lista dos milagres de Deus. Juntos, eles representam a revolução mais completa que a realidade já conheceu. A morte que dá origem à vida, a descida que dá origem à ascensão, o fim que abre o começo que não terá fim. E aqui estamos nós, 2000 anos depois, herdeiros do que aconteceu naquela Sexta-feira Santa. Não herdeiros distantes de uma história que nos é estranha, mas herdeiros diretos de um sacrifício que foi oferecido tendo o nosso nome em mente. O autor de Hebreus diz que Jesus, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Hebreus capítulo 12, versículo 2. A alegria que lhe estava proposta no momento da cruz não era uma recompensa abstrata. Era a possibilidade de que você e eu pudéssemos estar do outro lado daquele sacrifício, livres, perdoados, adotados, herdeiros da vida eterna. Éramos a alegria que lhe permitia suportar o que suportou. Essa é a profundidade do amor que consideramos quando fazemos uma pausa antes da Sexta-feira Santa. Não o amor por um ideal, mas o amor por uma pessoa que te conhece e que escolheu pagar o preço mais alto possível para que nada te separasse dela. Tudo o que a cidade de Jerusalém viu naquele dia, a jornada do pretório ao Gólgota, a escuridão do meio-dia, o terremoto, o véu rasgado, o túmulo emprestado, a pedra removida, foi a maior realidade que o mundo já testemunhou, revestida com as vestes mais humildes que a realidade poderia usar. Um homem pregado a uma cruz. Assim, Deus apareceu em seu momento mais decisivo, não em glória avassaladora, não com exércitos de anjos para silenciar toda objeção, mas na forma de um servo sofredor, entregando livremente sua vida, cumprindo à risca o que havia prometido, sendo fiel ao seu próprio caráter até o limite máximo que esse caráter lhe permitia. E quando aquele homem da cruz disse,
Teteleste está consumado. Ele o disse com a autoridade de quem sabe exatamente o que realizou. Não foi o grito de um vencido, mas a declaração de um vencedor. O Cordeiro de Deus, que estava diante do trono, segundo João, Apocalipse 5:6, como se tivesse sido imolado, carrega para sempre as marcas do que fez naquela Sexta-feira Santa, não como cicatrizes de derrota, mas como emblemas da vitória mais completa que o amor já conheceu sobre o pecado, sobre a morte e sobre tudo o que se interpõe entre o coração humano e o coração de Deus. Essa é a Sexta-feira Santa em Jerusalém, no ano 33 depois de Cristo. Esse é o dia que mudou tudo. E se hoje, enquanto você ouve isso, algo dentro de você reconhece que aquele sacrifício também foi por você, que aquele sangue também o cobre, que aquele véu rasgado também lhe abriu o caminho direto para a presença de Deus. Então, a Sexta-feira Santa não é apenas história, é a sua história. E o convite que acompanha essa história é o mesmo que está presente desde o princípio. Venha, o caminho está aberto, o Pai está esperando. O sacrifício já foi feito, tudo o que falta é a sua decisão de entrar. Se esta jornada pela Sexta-feira Santa mais importante da história tocou algo em você, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos, onde continuaremos explorando juntos as profundezas do que Deus fez na história bíblica. E se houver alguém em sua vida que também se identifica com essa jornada, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos, onde continuaremos explorando juntos as profundezas do que Deus fez na história bíblica. E se houver alguém em sua vida que também se identifique com essa jornada, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Existe uma vida que precisa ouvir hoje que o véu foi rasgado também para ele, que o preço já foi pago por ela também. Compartilhe este vídeo com essa pessoa agora mesmo, porque a Sexta-feira Santa foi para todos e todos merecem saber. Não,